O Terraço Paulista brilhava como uma joia na coroa da Avenida Faria Lima. Do último andar do edifício Eternity, o restaurante oferecia uma vista panorâmica da cidade de São Paulo que justificava, pelo menos parcialmente, os preços exorbitantes do cardápio. Enquanto equilibrava 3 pratos no antebraço esquerdo, Luísa Ribeiro observava o entardecer transformar a selva de concreto numa tapeçaria dourada. Aquela era a única recompensa genuína de seu trabalho. Mesa 6, camarão ao champanhe para a senhora, medalhão ao porto para o cavalheiro e a salada gourmet para a senhorita. Luísa serviu com precisão, seu sorriso tão ensaiado quanto o discurso. Desejam mais alguma coisa? Posso sugerir o vinho Chardonnay Reserva para acompanhar? O homem de meia-idade assentiu sem sequer olhá-la. Para os frequentadores do Terraço Paulista, garçonetes como Luísa eram invisíveis, meras extensões dos talheres e louças. Ela já havia se acostumado com isso. Há 3 anos, Luísa ocupava lugares muito diferentes. Formanda em administração, com especialização em finanças pela FGV, estagiária da conceituada corretora BTG e filha de Eduardo Ribeiro, fundador da Eco Ribeiro, construtora pioneira em edifícios com certificação verde no Brasil. Seu futuro parecia traçado em linhas retas e ascendentes, até que tudo desmoronou. Enquanto voltava à cozinha, Luísa permitiu-se um momento de lembrança. Sua mãe, Beatriz, diagnosticada com esclerose múltipla após um surto repentino. Os custos astronômicos do tratamento experimental nos Estados Unidos. E como golpe final, o processo predatório movido contra a Eco Ribeiro pelo Grupo Almeida, gigante do mercado imobiliário brasileiro. Luísa, a reserva das 9 chegou. Mesa VIP. A voz de Tadeu, o maître, arrancou-a de seus pensamentos. É gente graúda do Grupo Almeida. O gerente já está nervoso. O nome fez seu estômago revirar. Grupo Almeida. O conglomerado que havia devorado a empresa de seu pai através de uma série de processos judiciais fabricados, alegando irregularidades em contratos governamentais que nunca existiram. Quando finalmente conseguiram provar a inocência, a Eco Ribeiro já estava falida pelos custos legais e o Grupo Almeida adquiriu seus ativos por uma fração do valor. Quem vem? Luísa perguntou, ajeitando o uniforme preto impecável. Rafael Almeida e uma comitiva, filho do dono. Parece que estão comemorando alguma aquisição. Tadeu baixou a voz. Esse moleque tem fama de ser um pesadelo. Já fez 3 gerentes de restaurantes serem demitidos por serviço inadequado. Luísa respirou fundo. O filho do homem que havia destruído sua família estaria sentado em sua seção. O universo tinha um senso de humor perverso. Enquanto arrumava meticulosamente os talheres de prata na mesa redonda próxima à janela, Luísa observou seu reflexo no vidro. Aos 27 anos, seu rosto ainda carregava traços da jovem ambiciosa que um dia planejara revolucionar o mercado financeiro brasileiro. Mas agora havia algo mais, uma dureza nos olhos castanhos, uma tensão na mandíbula que denunciava noites em claro, preocupada com as contas médicas. O celular vibrou em seu bolso. Uma mensagem de seu pai. Conseguimos agendar a próxima infusão para a semana que vem. Sua mãe está animada. Eduardo Ribeiro. Aos 58 anos, trabalhava agora como consultor independente, tentando reconstruir sua reputação no mercado. Sua construtora, que empregava mais de 200 funcionários e tinha sido pioneira em projetos sustentáveis no Brasil, era agora apenas uma subsidiária esquecida no vasto portfólio do Grupo Almeida. Eles chegaram. A voz urgente de Sérgio, o gerente, fez todos os funcionários se endireitarem. Luísa, cuide pessoalmente do Sr. Almeida. Não deixe nada dar errado. O burburinho no restaurante diminuiu momentaneamente quando o grupo entrou. Rafael Almeida, herdeiro do Império Almeida, caminhava como se o chão devesse agradecer por ser pisado por seus sapatos italianos. Alto, com o físico trabalhado em academias de luxo e um sorriso que exibia dentes perfeitamente alinhados, ele poderia estar na capa de qualquer revista de negócios. E frequentemente estava. Atrás dele, 4 executivos de meia-idade seguiam como satélites,
orbitando um planeta maior. Mesa para Almeida, anunciou Rafael ao maître, que já se curvava numa reverência. Certamente, Sr. Almeida. Por aqui, por favor. Luísa observou o grupo se acomodar na mesa que havia acabado de arrumar. Rafael sentou-se de costas para a janela, garantindo que ele, e não a vista deslumbrante, fosse o foco das atenções. Boa noite, senhores. Meu nome é Luísa, e serei responsável pelo atendimento de vocês esta noite. Ela se apresentou, distribuindo os menus de capa de couro. Posso sugerir que comecem com nossa seleção de entradas de frutos do mar? O chefe recebeu lagostas frescas hoje. Rafael nem sequer olhou para ela. Traga o melhor champanhe que vocês tiverem. Dom Perignon Rose 2006 ou mais antigo. Sim, senhor. Luísa anotou o pedido, mantendo o rosto neutro. E quero falar com o sommelier. O último champanhe que bebi aqui estava servido na temperatura errada. Ele continuou, agora mexendo no celular. Certamente. Chamarei o Carlos imediatamente. Enquanto se afastava para buscar o champanhe e o sommelier, Luísa ouviu a risada alta de Rafael. Acabei de receber a confirmação. A Verde Energia está oficialmente falida. Segunda-feira começamos a desmembrar aquela porcaria. Seus colegas executivos riram e o parabenizaram. Luísa congelou por um segundo. Verde Energia. A startup de energia renovável que havia desenvolvido um sistema revolucionário de painéis solares de alta eficiência. Era notícia frequente nos jornais especializados. O sommelier Carlos passou por ela apressadamente. O filho do Almeida está aqui? Meu Deus, da última vez ele fez o Marcelo, do Fazano, ser demitido porque o vinho estava oxidado. Era um Bordeaux de 30 anos. Na adega, enquanto selecionava a garrafa de champanhe, Luísa pensou em sua mãe. O tratamento experimental estava mostrando resultados, mas custava mais de R$30 mil por mês. Seu salário de garçonete, mesmo em um restaurante de luxo como o Terraço Paulista, mal cobria a metade. O resto vinha das economias que seu pai havia conseguido esconder antes da falência. Quando retornou à mesa, Rafael estava gesticulando enfaticamente, seu rosto corado de excitação ou álcool, provavelmente ambos. Então eu disse ao nosso departamento jurídico: encontrem qualquer irregularidade, não importa quão pequena. Entrem. Com um processo, façam barulho na mídia, derrubem o valor das ações. Em 3 meses, a empresa que valia 200 milhões estava implorando para aceitarmos 30. Os executivos assentiram, impressionados. Um deles, mais velho, parecia desconfortável. Mas Rafael, a Verde Energia tinha tecnologia promissora. Poderíamos ter feito uma parceria estratégica em vez de uma aquisição hostil. Rafael revirou os olhos. Parceria? Para quê? Para dividir lucros? Não, Maurício. Meu método é mais eficiente. Quando você entra com 50 processos simultâneos contra uma empresa pequena, eles não têm dinheiro para se defender de todos. Quebram. E aí compramos a tecnologia pela metade do preço. Ele sorriu satisfeito consigo mesmo. Aprendi com o melhor. Meu pai usou essa estratégia desde os anos 90. Luísa serviu o champanhe com mãos que lutavam para não tremer. A tática que Rafael descrevia era exatamente a que haviam usado contra a Eco Ribeiro. 53 processos simultâneos, todos eventualmente arquivados por falta de provas, mas somente depois que a empresa já estava financeiramente exangue. O cardápio, senhores, ofereceu ela, sua voz surpreendentemente firme. Eu quero o filé com trufas, disse Rafael ainda sem olhá-la. Mal passado, e diga ao chefe que da última vez estava mais para ao ponto. Se acontecer de novo, vou falar pessoalmente com ele. O resto do grupo fez seus pedidos, e Luísa anotou tudo metodicamente, enquanto uma tempestade crescia dentro dela. 3 anos de raiva contida, de noites chorando sozinha, de ver seu pai envelhecer décadas em meses, tudo por causa das táticas que esse homem descrevia com tanto orgulho. Quando ela retornou à cozinha, seu rosto estava tão pálido que Tadeu perguntou se estava passando mal. Estou bem, respondeu automaticamente, mas ela não estava. Pela primeira vez em 3 anos, Luísa sentia algo diferente do entorpecimento que a havia mantido. Funcionando. Era uma clareza cristalina,
uma fúria fria que afastava todas as distrações. Enquanto organizava os pedidos, ela olhou para o calendário na parede da cozinha. Sexta-feira. Amanhã seria seu dia de folga, que passaria no hospital com sua mãe, assistindo a receber medicamentos que custavam mais do que Luísa ganhava em um mês. E tudo porque homens como Rafael Almeida viam empresas não como organismos vivos, feitos de pessoas, sonhos e trabalho duro, mas como presas a serem caçadas e devoradas. O chefe anunciou que o primeiro prato estava pronto. Luísa o pegou, seu rosto uma máscara de profissionalismo, enquanto caminhava em direção à mesa de Rafael Almeida. Algo dentro dela tomou uma decisão. Esta noite, pela primeira vez desde que seu mundo desmoronara, Luísa Ribeiro se recusaria a ser invisível. Rafael Almeida ergueu sua taça de champanhe, o líquido dourado refletindo a iluminação suave do terraço paulista. A mais uma aquisição bem-sucedida, ele brindou com seus acompanhantes. Segunda-feira, começamos a desmembrar a Verde Energia e vendemos as patentes para nossa subsidiária na Ásia. O lucro estimado é de 400%. Luísa depositou o prato de carpaccio de salmão no centro da mesa. Cada movimento uma batalha interna entre o profissionalismo e a indignação crescente. E aos engenheiros brilhantes que criaram aquela tecnologia? Perguntou um dos executivos mais jovens, André, enquanto servia-se da entrada. Eles poderiam ser valiosos para o grupo. Rafael soltou uma risada desdenhosa. Engenheiros são como táxis, sempre tem outro na esquina. Precisamos das patentes, não das pessoas. Do outro lado do salão, um jovem garçom chamado Pedro derrubou acidentalmente uma taça vazia ao servir uma mesa próxima. O barulho, embora discreto, foi suficiente para atrair a atenção irritada de Rafael. Incompetência, murmurou ele, suficientemente alto para que todos ouvissem. Este lugar já não é o que costumava ser. Pedro, visivelmente constrangido, apressou-se a limpar o pequeno acidente. Luísa o conhecia bem. Era seu primeiro emprego de verdade. Estava financiando a faculdade de gastronomia e tinha uma filha recém-nascida. Peço desculpas pelo incômodo, senhor, disse Sérgio, o gerente, materializando-se instantaneamente ao lado da mesa. Asseguro que isso não se repetirá. Espero que não, respondeu Rafael secamente. Da última vez que frequentei um estabelecimento com serviço tão descuidado, certifiquei-me de que o responsável nunca mais trabalhasse em lugar algum decente. O rosto de Pedro empalideceu. Todos no restaurante sabiam que ele estava em período probatório. Senhor Almeida, Sérgio praticamente implorava agora. Pedro é novo em nossa equipe, mas posso garantir que... Não me interessa se ele nasceu ontem, cortou Rafael. Se vocês querem manter o Grupo Almeida como cliente, sugiro que demonstrem um padrão mais elevado. Começando por dispensar elementos incompatíveis. Um silêncio desconfortável se instalou. Os outros clientes fingiam não ouvir, enquanto a equipe do restaurante observava com apreensão. Sérgio, entre a espada e a parede, hesitou por um momento antes de voltar-se para Pedro. Pedro, por favor, dirija-se ao escritório, disse em voz baixa. Conversaremos depois do seu turno. Todos sabiam o que aquilo significava. Pedro, com lágrimas contidas nos olhos, assentiu e afastou-se em direção aos fundos do restaurante. Luísa sentiu o sangue ferver em suas veias. A injustiça era tão flagrante, tão desnecessariamente cruel, por um copo vazio, um simples erro sem consequências. Os pratos principais estarão prontos em alguns minutos, anunciou ela mecanicamente, retirando-se antes que sua expressão atraísse. Na cozinha, encontrou Pedro recolhendo seus pertences. Ele pediu minha cabeça, não foi? O rapaz perguntou, sua voz trêmula. Eu nem terminei o período probatório, não vou receber seguro-desemprego. Pedro, eu sinto muito, disse Luísa, colocando a mão em seu ombro. Isso não é justo. Justo? Ele soltou uma risada amarga. Nada é justo neste mundo, Luísa. Pessoas como ele fazem o que querem, e pessoas como nós sofrem as consequências. Ele respirou fundo, tentando controlar a emoção. Como vou pagar o aluguel este mês? Como vou explicar para a Camila que perdi o emprego por causa de uma taça? Luísa não tinha respostas. Pedro pegou sua mochila surrada e saiu pelos fundos,
deixando para trás não apenas um emprego, mas também sonhos e responsabilidades. Os filés estão prontos, anunciou o chefe, alheio ao pequeno drama que acabara de se desenrolar. Com os pratos perfeitamente arranjados na bandeja, Luísa retornou ao salão. O grupo de Rafael Almeida agora discutia animadamente a próxima vítima corporativa. A Solaris Tecnologia seria um excelente alvo, comentava um dos executivos de terno cinza. Eles têm uma tecnologia promissora em armazenamento de energia, mas estão com problemas de caixa após a expansão internacional. Interessante, respondeu Rafael cortando seu filé. Peça uma análise completa para segunda-feira. Quero saber quais contratos poderíamos questionar judicialmente. Servindo os pratos com precisão profissional, Luísa se mantinha atenta à conversa. A Solaris era parceira de longa data de seu pai, uma das poucas empresas que se mantiveram leais mesmo após a queda da Eco Ribeiro. Tudo em ordem, senhores? Perguntou ela, com seu sorriso ensaiado. Rafael finalmente olhou para ela, mas seus olhos passaram por sua figura como se observasse um objeto, não uma pessoa. O filé está frio, declarou ele, embora a carne ainda chiasse no prato. Peço desculpas, senhor. Posso providenciar outro imediatamente. Não se incomode, ele respondeu com desdém. Apenas certifique-se de que isso seja descontado da conta. E traga mais vinho. Foi naquele momento, observando o prazer mesquinho no rosto de Rafael ao exercer poder sobre alguém que considerava inferior, que algo se quebrou dentro de Luísa. 3 anos de humilhação silenciosa, 3 anos carregando o fardo da injustiça, 3 anos sendo invisível. Tudo culminou naquele instante. Mais alguma coisa, senhores? Perguntou ela, sua voz surpreendentemente calma. Sim, disse Rafael, agora voltando sua atenção para os colegas. Como eu estava dizendo, a beleza da nossa estratégia é a sistemática. Não é apenas um processo judicial, são dezenas simultâneos. Sufocamos financeiramente. Quando eles não conseguem mais pagar os advogados, oferecemos generosamente comprar os ativos por uma fração do valor. Brilhante, concordou um dos executivos mais jovens, claramente tentando impressionar. É como uma anaconda, apertando lentamente até a presa não conseguir mais respirar. Rafael sorriu satisfeito com a analogia. Exatamente. E o melhor é que tudo é tecnicamente legal. Não importa que 90% dos processos sejam eventualmente arquivados. O dano já está feito. E os funcionários? Perguntou o mesmo executivo que antes havia questionado sobre os engenheiros. Danos colaterais, respondeu Rafael com um dar de ombros. Negócios são negócios. Se eles fossem realmente bons, trabalhariam para empresas maiores como a nossa. Ele deu uma risada. Meu pai costuma dizer que a compaixão é um luxo que apenas os fracos podem se dar ao luxo de ter. Aquela foi a gota d'água. Luísa sentiu algo despertar dentro dela. Não apenas raiva, mas uma clareza cristalina, uma certeza absoluta de que este era o momento de agir. Com licença, Sr. Almeida, ela disse, sua voz elevando-se acima do burburinho do restaurante. Gostaria de fazer uma observação sobre sua estratégia de negócios. O silêncio que se seguiu foi instantâneo e profundo. Rafael virou-se lentamente, como se não pudesse acreditar no que acabara de ouvir. Você está falando comigo? Perguntou ele, genuinamente perplexo que uma garçonete tivesse a audácia de dirigir-lhe a palavra fora do contexto do serviço. Sim, senhor. Luísa manteve-se firme, ciente de que todos os olhares do restaurante agora estavam fixos nela. Não pude deixar de ouvir sua análise sobre aquisições predatórias e gostaria de oferecer uma perspectiva alternativa. Rafael olhou ao redor, como se esperasse que alguém explicasse a piada. Seus companheiros pareciam igualmente atônitos. Você, ele disse finalmente, apontando um dedo para Luísa. Uma garçonete. Quer me dar conselhos de negócios? Sua risada foi seguida nervosamente pelos colegas. Isso é impagável. Vá em frente então, professora garçonete. Ilumine-nos com sua sabedoria. O tom condescendente apenas fortaleceu a determinação de Luísa.
Ela colocou a bandeja sobre o aparador próximo e encarou Rafael diretamente. Sua estratégia de litigação predatória como método de aquisição, Sr. Almeida, representa um paradigma antiquado e fundamentalmente míope de gestão corporativa. Sua voz era clara, articulada, completamente diferente da submissão educada que ele esperaria de uma serviçal. É uma abordagem parasitária que sacrifica valor de longo prazo por ganhos imediatos. O sorriso escarnecedor de Rafael congelou. Primeiro, continuou Luísa, agora em pleno controle, ao destruir empresas menores apenas para adquirir seus ativos físicos ou propriedade intelectual, você elimina sistematicamente o ecossistema de inovação do qual seu próprio conglomerado depende para crescimento futuro. É como queimar as sementes que produziriam sua colheita de amanhã. Um murmúrio percorreu o restaurante. Sérgio, o gerente, paralisado junto ao bar, observava a cena com um horror crescente. Segundo, Luísa continuou, sua tática destrói valor de capital humano. Quando a Verde Energia for desmembrada na segunda-feira, você não estará apenas dispensando engenheiros, estará desperdiçando anos de conhecimento institucional, dinâmicas de equipe e culturas de inovação que são impossíveis de recriar artificialmente. Rafael tentou interrompê-la, mas ela prosseguiu impiedosamente. Terceiro, esta estratégia gera vulnerabilidades regulatórias de longo prazo. A aquisição hostil da Silveira Renováveis, em 2021, atraiu escrutínio antitruste que resultou em multas que excederam em 30% as economias obtidas pela aquisição abaixo do valor. Isso sem mencionar o dano reputacional que levou à perda de contratos governamentais na área de infraestrutura. Os executivos na mesa se entreolharam visivelmente desconfortáveis. A menção específica de dados internos do Grupo Almeida sugeria que Luísa não era uma simples garçonete. E quanto à afirmação de que negócios são negócios, permita-me citar o estudo longitudinal da Harvard Business Review de 2019, que demonstrou categoricamente que empresas com estratégias de aquisição colaborativas superam financeiramente predadores corporativos em um horizonte de 10 anos, com ROI médio 23% superior e volatilidade de ações 18% menor. O restaurante inteiro estava em silêncio absoluto. Rafael, com o rosto agora vermelho de humilhação, encontrou finalmente sua voz. "Quem diabos você pensa que é?" ele gritou, levantando-se parcialmente. "Alguém que entende a diferença entre estratégia de construtor e estratégia de destruidor, Sr. Almeida. Seu pai sabia a diferença nos anos 90, quando colaborou com a construtora Andrade para o projeto Novo Horizonte, compartilhando riscos e recompensas, em vez de tentar destruí-los. O resultado foi um dos empreendimentos mais lucrativos da história do setor imobiliário brasileiro." A menção ao pai de Rafael pareceu atingi-lo como um tapa. Ele olhou ao redor, percebendo que todo o restaurante assistia à sua humilhação pública. "Você está demitida!" ele conseguiu dizer finalmente. "Na verdade," interveio Sérgio, finalmente encontrando coragem para aproximar-se. "Isso é prerrogativa da administração do restaurante." Ele se virou para Luísa, seu rosto uma máscara de pânico controlado. "Senhorita Ribeiro, retire-se imediatamente, seu emprego está terminado." Luísa assentiu calmamente, como se aquilo fosse apenas uma consequência esperada. Sem pressa, ela removeu o avental preto e o colocou sobre a mesa, ao lado do prato de Rafael. "Uma última observação, Sr. Almeida", disse ela, sua voz agora mais suave, mais audível para todos. "A estratégia que você descreveu com tanto orgulho foi exatamente a que sua empresa usou contra a Eco Ribeiro Construtora há 3 anos. 53 processos simultâneos, todos eventualmente arquivados por falta de mérito, mas somente depois que a empresa já estava financeiramente destruída." O rosto de Rafael registrou um lampejo de reconhecimento. "Meu nome é Luísa Ribeiro. Eduardo Ribeiro é meu pai. E você acaba de me dar a oportunidade de dizer o que eu queria há 3 anos. Seu modelo de negócios não é apenas antiético, é fundamentalmente estúpido." Com isso, ela virou-se e caminhou calmamente em direção à saída,
deixando para trás um restaurante em estado de choque e um Rafael Almeida completamente sem palavras. A luz do sol filtrava-se através da janela do pequeno apartamento em Perdizes, iluminando partículas de poeira que dançavam no ar. Luísa encarava o teto descascado, deitada na cama estreita, onde passara a noite em claro. O relógio digital na mesa de cabeceira marcava 6h47 da manhã. Seu celular vibrou pela 10ª vez em menos de uma hora. Outro número desconhecido. Desde que saíra do restaurante na noite anterior, seu telefone não parara de tocar. Colegas preocupados, jornalistas curiosos que de alguma forma haviam conseguido seu número e uma vez até mesmo Tadeu, o maître, ligando escondido para dizer que o vídeo do confronto estava bombando nas redes sociais. Aparentemente, um dos clientes havia filmado discretamente todo o episódio. Luísa pegou o telefone e silenciou-o definitivamente. Seu currículo já estava atualizado, mas que restaurante em São Paulo contrataria a garçonete que humilhara publicamente o herdeiro de um dos maiores conglomerados do país? E sem referências do terraço paulista, suas chances em estabelecimentos de alto padrão eram praticamente nulas. 3 anos de sacrifício jogados fora em 5 minutos de indignação. Valerá a pena? A imagem do rosto pálido de Rafael Almeida veio à sua mente, seguida pela lembrança do pequeno sorriso de aprovação nos olhos do executivo mais velho da mesa, o único que havia questionado as táticas do herdeiro. Por um momento fugaz, Luísa sentiu uma satisfação visceral. Então a realidade voltou a se impor. As contas médicas de sua mãe não esperariam. O tratamento não poderia ser interrompido. O apartamento minúsculo que dividia com 2 outras pessoas não se pagaria sozinho. Seu telefone vibrou novamente. Desta vez uma mensagem de texto. Senhorita Ribeiro, sou Paulo Guedes, assistente executivo do Sr. Augusto Almeida. Um carro está à sua disposição em frente ao seu prédio. O Sr. Almeida gostaria de conversar com a senhorita pessoalmente. É do seu interesse comparecer. Luísa releu a mensagem 3 vezes, sentindo um calafrio percorrer sua espinha. Augusto Almeida, o patriarca, o fundador do império, o homem que, indiretamente, destruíra sua família. Pela janela do quarto, ela viu um sedã preto com vidros escurecidos estacionado na calçada. Sem dúvida havia algum segurança observando sua janela neste exato momento. Sua primeira reação foi de pavor. Estariam planejando processá-la? Colocá-la em algum tipo de lista negra corporativa? Ameaçá-la para que o vídeo fosse removido? Mas então, um pensamento mais sombrio e paradoxalmente mais esperançoso tomou forma. Se quisessem destruí-la, não precisariam chamá-la para uma reunião. Já teriam simplesmente agido. Luísa vestiu seu melhor conjunto de roupas. Um blazer azul marinho discreto sobre uma blusa branca simples, calça social preta e os únicos sapatos de salto que ainda não haviam se desgastado completamente. Não era um traje executivo de primeira linha, mas era o melhor que podia fazer. Quando desceu as escadas do prédio antigo, o motorista já estava de pé ao lado do carro, a porta traseira aberta. Ele não disse uma palavra, apenas assentiu respectivamente enquanto ela entrava. O interior do veículo era luxuoso, sem ser ostensivo. Couro preto imaculado, madeira polida nas portas, um discreto painel separando o motorista dos passageiros. No banco ao seu lado estava uma pasta de couro contendo um documento de confidencialidade. O Sr. Guedes pede que assine antes de chegarmos, informou o motorista, finalmente falando. Política da empresa para visitantes na sede. Luísa analisou rapidamente o documento. Era um NDA padrão, proibindo-a de divulgar qualquer informação sobre o que visse ou ouvisse nas instalações do Grupo Almeida. Nada particularmente ameaçador ou incomum. Ela assinou. O trajeto até o imponente edifício sede do Grupo Almeida, no coração da Avenida Paulista, levou cerca de 20 minutos. Durante todo o percurso, Luísa tentou organizar seus pensamentos, preparar-se para qualquer cenário. Mas como se preparar para enfrentar o homem cujas decisões haviam, ainda que indiretamente, colocado sua mãe num leito de hospital e seu pai em uma espiral de depressão?
O carro entrou diretamente na garagem subterrânea do edifício, evitando a entrada principal. Um homem de meia idade, vestido impecavelmente em um terno cinza, aguardava próximo ao elevador privativo. Senhorita Ribeiro, ele estendeu a mão formalmente. Paulo Guedes, por favor, me acompanhe. O elevador subiu diretamente do subsolo até o 42º andar sem paradas. Quando as portas se abriram, Luísa foi recebida por um andar executivo impressionante. Piso de mármore italiano, arte contemporânea nas paredes, vista panorâmica da cidade através de janelas do piso ao teto. Era a materialização física do poder corporativo. Guedes conduziu-a através de um corredor até uma sala de espera adjacente ao que parecia ser o escritório principal. Aguarde aqui, por favor. O Sr. Almeida a receberá em alguns minutos. Sozinha na antessala, Luísa notou uma peculiaridade arquitetônica. Uma das paredes era inteiramente de vidro, mas com um brilho levemente espelhado do outro lado. Ela já havia visto aquilo antes. Era um vidro unidirecional. Alguém poderia estar observando-a neste exato momento. A suspeita foi confirmada quando, minutos depois, a porta se abriu e um homem alto de cabelos grisalhos entrou, um sorriso enigmático em seu rosto marcado pelo tempo. Senhorita Ribeiro, disse ele, sua voz profunda preenchendo o ambiente. Sou Augusto Almeida. Obrigado por aceitar meu convite. Augusto Almeida era a antítese de seu filho. Enquanto Rafael exalava arrogância juvenil, o pai irradiava uma confiança silenciosa, que vinha de décadas construindo um império. Seus olhos, porém, tinham a mesma frieza calculista. Tenho a impressão de que já nos vimos antes, disse Luísa, apertando firmemente a mão estendida. De fato, Augusto sorriu indicando a parede de vidro. Eu estava jantando em uma sala privada no Terraço Paulista ontem à noite. Tenho o hábito de observar meu filho em situações de negócios sem que ele saiba. Revelador, para dizer o mínimo. Ele indicou uma porta diferente. Por favor, vamos ao meu escritório onde poderemos conversar adequadamente. O escritório de Augusto Almeida era surpreendentemente sóbrio para um homem de sua posição. Móveis clássicos de madeira escura, alguns quadros de paisagens brasileiras, uma estante com livros que pareciam efetivamente lidos. A única extravagância era a vista espetacular de São Paulo que se estendia até onde a vista alcançava. Café? Ofereceu ele, indicando uma bandeja preparada. Não, obrigada. Luísa preferiu ir direto ao ponto. Por que estou aqui, Sr. Almeida? Augusto sentou-se em sua cadeira de couro atrás da imponente mesa de trabalho, estudando-a com intensidade por alguns segundos antes de responder. Sua performance ontem à noite foi impressionante. Imprudente. Certamente, mas impressionante. Ele inclinou-se para a frente. Quantos anos você tem, senhorita Ribeiro? 27. E estava no último ano de administração na FGV quando teve que abandonar os estudos, correto? Com especialização em finanças e sustentabilidade corporativa. Luísa sentiu um calafrio. Eles já haviam investigado seu histórico. Sim, tive que deixar a faculdade quando a empresa do meu pai foi à falência. A Eco Ribeiro. Augusto assentiu pensativamente. Uma construtora com foco em edificações sustentáveis. Seu pai foi pioneiro no Brasil em certificações LEED, se não me engano. O senhor sabe muito bem quem é meu pai e o que aconteceu com sua empresa, Luísa respondeu, incapaz de manter a neutralidade na voz. Uma subsidiária do seu conglomerado orquestrou a campanha de litigação que a destruiu. Augusto não negou. Negócios são frequentemente impessoais, senhorita Ribeiro. Decisões são tomadas considerando números, não pessoas. Exceto quando as pessoas são os próprios números, Sr. Almeida. 200 funcionários perderam seus empregos. Meu pai perdeu o trabalho de uma vida. Minha mãe perdeu acesso ao plano de saúde quando mais precisava. Um silêncio pesado pairou entre eles por alguns instantes. Seu confronto com meu filho, Augusto finalmente continuou, revelou não apenas coragem, mas um entendimento sofisticado de estratégias corporativas e suas consequências de longo prazo.
Sua análise sobre capital humano e vulnerabilidades regulatórias foi perspicaz. Você citou dados específicos de transações nossas que não são de conhecimento público. Luísa manteve-se em silêncio. Como você obteve essas informações? Perguntou ele, sua voz agora mais curiosa do que acusatória. Tenho amigos que ainda trabalham no setor financeiro. E leio relatórios anuais, Sr. Almeida. Os verdadeiros, não as versões maquiadas para acionistas. Sua empresa tem vazamentos, pessoas descontentes que compartilham informações. Augusto assentiu lentamente. Honestidade. Bom. Ele se levantou e caminhou até a janela, observando a cidade abaixo. Você mencionou ontem o projeto Novo Horizonte dos anos 90. Sabe o que tornou aquele empreendimento tão bem-sucedido, senhorita Ribeiro? A estrutura de compartilhamento de riscos entre seu grupo e a construtora Andrade. Vocês dividiram custos iniciais e lucros proporcionalmente, criando um modelo que incentivava ambas as partes a maximizar eficiência sem comprometer qualidade. Augusto voltou-se para ela, um leve sorriso nos lábios. Precisamente. Foi um dos melhores negócios que já fiz. Sabe por que abandonei essa abordagem anos depois? Porque aquisições hostis geram retornos mais rápidos, mesmo que menores a longo prazo, respondeu Luísa sem hesitação. É a diferença entre cultivar uma árvore frutífera e cortar a floresta para vender madeira. O patriarca riu suavemente. Você tem um dom para metáforas contundentes. Ele retornou à sua cadeira. Meu filho não tem paciência para cultivo. Rafael quer resultados imediatos, vitórias rápidas, manchetes em jornais financeiros. Ele confunde barulho com impacto. Por que o senhor está me dizendo isso? Perguntou Luísa, confusa com o rumo da conversa. Augusto abriu uma gaveta e retirou uma pasta. Porque tenho uma proposta para você, senhorita Ribeiro. Uma que poderia beneficiar a nós dois. Ele deslizou a pasta pela mesa. Luísa hesitou. Antes de abri-la, dentro, encontrou um contrato preliminar. Um assento provisório no Conselho de Administração do Grupo Almeida, explicou Augusto, antes que ela pudesse ler todos os detalhes. Especificamente, no Comitê de Desenvolvimento Estratégico. Luísa olhou para ele incrédula. Isso é algum tipo de piada? Estou parecendo alguém que faz piadas, senhorita Ribeiro. Por que o senhor ofereceria uma posição dessas a alguém que publicamente humilhou seu filho e criticou as estratégias da empresa? Augusto inclinou-se para a frente, seus olhos intensos fixos nos dela. Porque as empresas, assim como as pessoas, precisam ser desafiadas para evoluir. E porque reconheço talento quando o vejo, mesmo quando vem disfarçado de garçonete. Luísa folheou o contrato rapidamente, notando o valor substancial do honorário anual proposto. Era mais dinheiro do que ela ganharia em 10 anos como garçonete. Qual é a pegadinha? Perguntou ela, certa de que havia algo oculto nas entrelinhas. A pegadinha, como você coloca, é dupla, respondeu Augusto com franqueza surpreendente. Primeiro, o assento é inicialmente provisório. Para torná-lo permanente, você precisa completar com sucesso um projeto específico. Ele fez uma pausa significativa. Segundo, parte desse projeto envolve trabalhar diretamente com Rafael. Trabalhar com seu filho? Luísa não conseguiu esconder sua incredulidade. Depois de ontem à noite? Especialmente depois de ontem à noite. Augusto sorriu, mas o sorriso não alcançou seus olhos. Rafael precisa aprender e você acabou de se qualificar como sua professora mais improvável. O que exatamente esse projeto envolveria? A divisão de energia renovável que adquirimos recentemente, a Verde Energia. Augusto apontou para uma fotografia na parede, mostrando um complexo de painéis solares. Rafael liderou a aquisição, mas sua gestão subsequente tem sido problemática. A divisão está sangrando dinheiro, perdendo talentos e cancelando contratos. Preciso que você ajude a consertar isso. Luísa não conseguiu conter uma risada irônica. Então o senhor quer que eu salve a empresa que seu filho arruinou usando as mesmas táticas que destruíram a do meu pai? Poético, não acha? Augusto não parecia minimamente constrangido.
Considere uma oportunidade de provar que sua abordagem é superior. Transforme aquela operação usando seus princípios, não os dele. Luísa fechou a pasta, sua mente trabalhando rapidamente. Havia algo aqui que não fazia sentido. Por que eu? São Paulo está repleta de executivos experientes que dariam um braço por uma oportunidade no conselho do Grupo Almeida. Por que oferecer a uma garçonete de 27 anos que não completou a faculdade? Augusto levantou-se novamente, caminhando lentamente ao redor da mesa até estar diretamente ao lado dela. Porque nenhum desses executivos teria a coragem de dizer a verdade diretamente ao rosto do meu filho. Nenhum deles arriscaria sua carreira por princípios. E por quê? Sua voz baixou levemente. Você tem algo a provar. Não apenas profissionalmente, mas pessoalmente. Ele sabia exatamente quais botões apertar. E se eu recusar? Então você sai daqui exatamente como entrou, desempregada e com contas médicas para pagar. E, infelizmente, com um histórico público de confrontar um dos mais poderosos herdeiros corporativos do país. Garçonetes com esse perfil não são exatamente disputadas no mercado. A ameaça velada era clara. Isso é chantagem, Sr. Almeida. Isso é negociação, Srta. Ribeiro. Estou oferecendo uma oportunidade única de influenciar o futuro de um conglomerado que você obviamente despreza, de transformá-lo de dentro para fora. Luísa levantou-se, encarando Augusto diretamente. E seu filho? Ele concordou com isso? Rafael fará o que eu determinar, respondeu o patriarca com uma confiança inabalável. Ele pode não gostar inicialmente, mas compreenderá o valor da lição eventualmente. Luísa caminhou até a janela, observando a cidade onde nascera e crescera. Em algum lugar lá, embaixo, estava o pequeno hospital, onde sua mãe lutava contra a esclerose múltipla. Em algum escritório modesto, seu pai tentava reconstruir uma carreira das cinzas. Eu tenho condições, disse finalmente, virando-se para encarar Augusto. Um sorriso satisfeito surgiu no rosto do patriarca. Eu esperava que sim. Primeiro, me reportarei diretamente ao senhor, não a Rafael ou qualquer outro diretor. Segundo, terei autoridade absoluta sobre o projeto, em pé de igualdade com seu filho. Terceiro, ela fez uma pausa significativa. Quero a contratação imediata de Pedro Ferreira, o garçom que seu filho fez ser demitido ontem, para nossa equipe administrativa. Augusto ergueu as sobrancelhas, surpreso com o último pedido. Interessante que sua primeira demanda de poder seja ajudar alguém além de si mesma. Ele assentiu. Aceito suas condições. Mais alguma coisa? Sim. Luísa pegou a pasta da mesa. Quero este contrato revisado por meu próprio advogado antes de assinar qualquer coisa. Pela primeira vez desde o início da conversa, Augusto Almeida riu genuinamente. Você me lembra alguém que conheci há muito tempo, Srta. Ribeiro. Alguém que também não aceitava as coisas pelo valor de face. Quem? Eu mesmo, quando tinha sua idade. Ele estendeu a mão para um aperto formal. Bem-vinda. Ao Grupo Almeida, Luísa. A tempestade começa amanhã às 8h. Quando Luísa apertou aquela mão, sentiu como se estivesse selando um pacto com o próprio diabo. Mas às vezes, pensou ela, é preciso entrar no inferno para mudar o sistema de dentro para fora. O antigo galpão industrial na zona leste de São Paulo, agora sede da recém-adquirida Verde Energia, fervilhava com rumores. Funcionários aglomeravam-se em pequenos grupos, trocando teorias sobre a misteriosa reunião convocada para aquela manhã. A notícia da aquisição pelo Grupo Almeida já havia causado pânico suficiente. Agora, a visita iminente do infame Rafael Almeida amplificava a ansiedade coletiva. Luísa chegou 20 minutos antes do horário marcado. Vestida em um terninho azul marinho, comprado às pressas no dia anterior, graças ao adiantamento generoso que Augusto Almeida insistira em fornecer, ela caminhava pelo estacionamento quando notou um homem de meia idade observando-a de longe. Ele usava jeans surrados e uma camisa de flanela, destoando completamente da imagem que se esperaria de um executivo. Srta. Ribeiro? O homem aproximou-se, estendendo a mão. Antônio Vasconcelos, engenheiro-chefe, ou o que sobrou dele. Prazer, Sr. Vasconcelos.
Luísa apertou sua mão, notando os calos característicos de quem trabalhava com ferramentas, não apenas teclados. Não sei exatamente o que você veio fazer aqui, disse ele sem rodeios. Mas se for parte do esquadrão de demissão, sugiro que comece por mim. Poupe minha equipe. A maioria tem família para sustentar. A franqueza surpreendeu Luísa. Não estou aqui para demitir ninguém, pelo contrário. Antônio a estudou com ceticismo. Já ouvi isso antes. Da última vez, demitiram 30 pessoas no dia seguinte. Sr. Vasconcelos, posso garantir que um carro esporte vermelho entrou no estacionamento em alta velocidade, freando bruscamente próximo à entrada principal. Rafael Almeida emergiu do veículo, falando animadamente ao celular, completamente alheio aos funcionários que o observavam com apreensão. Ao lado dele, Pedro, o ex-garçom, agora vestindo um terno simples, carregava uma maleta e parecia simultaneamente intimidado e determinado. Luísa respirou fundo. Vamos entrar? A reunião está prestes a começar, e prometo que não é o que você está imaginando. O auditório improvisado estava lotado. Aproximadamente 50 funcionários apreensivos ocupavam cada espaço disponível. No palco, uma mesa com 4 cadeiras aguardava os apresentadores. Rafael, agora desligando o telefone, dirigiu-se diretamente para lá sem olhar para ninguém. Quando avistou Luísa entrando pela lateral, seu rosto endureceu. Era a primeira vez que se viam desde o incidente no restaurante. Por um momento tenso, seus olhares se cruzaram. O dele repleto de ressentimento, o dela de determinação tranquila. Bom dia a todos. Luísa tomou a iniciativa, subindo ao palco e posicionando-se ao lado da mesa, deliberadamente não se sentando ainda. Meu nome é Luísa Ribeiro. A partir de hoje estarei liderando o projeto de reestruturação da Verde Energia junto com Rafael Almeida, por determinação direta do Sr. Augusto Almeida. Um murmúrio percorreu a plateia. Rafael, visivelmente contrariado com a apresentação de Luísa, levantou-se abruptamente. Como meu pai deve ter mencionado, ele interrompeu, seu tom forçadamente cordial. Esta é uma fase transitória. A senhorita Ribeiro trará uma perspectiva diferente ao processo. Para ser absolutamente clara, Luísa continuou, sem se deixar intimidar. Minha autoridade neste projeto é equivalente à do Sr. Almeida. Todas as decisões serão tomadas em conjunto ou, na ausência de consenso, arbitradas diretamente pelo presidente do grupo. O rosto de Rafael contraiu-se quase imperceptivelmente. Aquela estipulação específica parecia ser novidade para ele. Por favor, apresentem-se. Luísa dirigiu-se aos 2 homens que completavam a mesa, para que todos saibam exatamente quem está conduzindo esta transição. Marcelo Santos, disse um homem de terno impecável e expressão calculista, diretor financeiro designado para a nova subsidiária. Pedro Ferreira, apresentou-se o ex-garçom com voz firme, surpreendendo a muitos com sua presença. Assistente executivo da senhorita Ribeiro e coordenador administrativo do projeto de transição. Luísa pôde ver a confusão no rosto de Rafael ao reconhecer Pedro do restaurante. Ele abriu a boca para protestar, mas pensou melhor e manteve-se em silêncio. Antes de explicarmos os próximos passos, continuou Luísa, quero deixar uma coisa absolutamente clara. Ninguém será demitido durante os próximos 90 dias. A declaração provocou uma onda de suspiros aliviados e olhares esperançosos. Isso é irresponsável, sibilou Rafael, inclinando-se para ela. Há redundâncias óbvias na estrutura. 90 dias, repetiu Luísa, ignorando-o. Durante esse período, avaliaremos completamente as operações, os projetos em andamento e o potencial futuro. Este não é um exercício de redução de custos, Sr. Almeida. Ela se virou para Rafael, falando agora diretamente com ele. É um investimento em recuperação de valor. Rafael forçou um sorriso para a plateia. Obviamente queremos preservar o espírito inovador que fez da Verde Energia uma aquisição atrativa. Se me permitem, Antônio Vasconcelos levantou-se entre a plateia. Já passamos por 2 reestruturações com consultores externos nos últimos anos. Todas resultaram em cortes,
de projetos promissores e perda de talentos essenciais. Por que esta seria diferente? Rafael preparou-se para responder com alguma platitude corporativa, mas Luísa foi mais rápida. Senhor Vasconcelos, cortes são o recurso de gestores sem criatividade ou que simplesmente não compreendem o negócio que estão administrando. Ela caminhou até a beirada do palco, aproximando-se da plateia. Em vez de falar sobre sinergias e otimização, que tal discutirmos o projeto Hélios? Pelo que entendi, ele estava prestes a revolucionar a eficiência dos painéis solares, quando os fundos foram congelados durante o processo de aquisição. Um silêncio atônito tomou conta do auditório. Ninguém esperava que ela conhecesse detalhes de projetos internos. O Hélios é... Antônio gaguejou surpreso. Como você sabe sobre isso? Fiz minha lição de casa, Sr. Vasconcelos. Li cada relatório, cada proposta de patente, cada análise de viabilidade produzida nos últimos 3 anos pela Verde Energia. Ela sorriu, um sorriso genuíno desta vez. E, francamente, fiquei impressionada. Sua equipe conseguiu um avanço de 23% na eficiência de conversão usando um substrato de grafeno modificado que ninguém mais no mercado conseguiu replicar. Rafael olhava para Luísa como se ela tivesse subitamente começado a falar em uma língua alienígena. Aquele não era o tipo de detalhe que normalmente interessava aos executivos do Grupo Almeida, preocupados apenas com margens de lucro e cronogramas de amortização. O que proponho, continuou Luísa, é uma abordagem inversa ao que vocês provavelmente estão esperando. Em vez de cortar, vamos investir. Em vez de desmembrar, vamos integrar. Em vez de vender tecnologia para subsidiárias asiáticas, ela lançou um olhar significativo para Rafael. Vamos desenvolvê-la aqui com a equipe que a criou. A atmosfera na sala mudou perceptivelmente. O medo deu lugar a uma cautelosa esperança. Isso tudo soa muito inspirador, interveio Marcelo, o novo diretor financeiro, seu tom condescendente. Mas o fato é que a Verde Energia está no vermelho há 3 trimestres consecutivos. O fluxo de caixa é insustentável. Deixe-me adivinhar, respondeu Luísa, sem perder o ritmo. Os problemas começaram exatamente quando os rumores da aquisição hostil surgiram, correto? Quando contratos foram cancelados por clientes inseguros sobre o futuro da empresa, quando investidores recuaram, quando talentos-chave começaram a procurar empregos mais estáveis. Marcelo ajustou a gravata, desconfortável com a precisão da análise. A primeira coisa que faremos, Luísa voltou-se para a plateia, é revisar todos os contratos cancelados nos últimos 6 meses. Pedro liderará esse esforço, trabalhando diretamente com a equipe comercial. Nosso objetivo é recuperar pelo menos 40% deles, com garantias diretas do Grupo Almeida. Rafael, percebendo que estava perdendo o controle da narrativa, levantou-se. É claro que apoiamos iniciativas inovadoras. Ele tentou retomar o protagonismo. Mas precisamos ser realistas quanto aos prazos e retornos esperados. O Grupo Almeida tem responsabilidades com seus acionistas, e com seus funcionários, e com a sociedade, e com o futuro do país, completou Luísa. O Sr. Almeida está absolutamente certo. É por isso que nossa primeira ação oficial será descongelar imediatamente os fundos do projeto Hélios e autorizar a contratação de mais 5 engenheiros para a equipe. A plateia irrompeu em aplausos espontâneos. Rafael, pego completamente de surpresa, abriu e fechou a boca várias vezes antes de conseguir articular. Isso não foi... Não discutimos. Estou usando minha autoridade delegada pelo Sr. Augusto Almeida, respondeu Luísa calmamente, mais alto o suficiente para que todos ouvissem. A menos que você queira ligar para seu pai agora e questionar a decisão. Os olhares de todos alternavam entre Rafael e Luísa como em uma partida de tênis particularmente tensa. Depois de um momento que pareceu uma eternidade, Rafael sorriu artificialmente. Naturalmente, apoio qualquer iniciativa promissora. Vamos discutir os detalhes após a reunião. A vitória inicial estabelecida, Luísa procedeu a delinear o plano de reestruturação pelos próximos 90 dias.
Enquanto falava, observava as expressões da plateia mudarem gradualmente de ceticismo para curiosidade e, finalmente, para um cauteloso otimismo. 2 horas depois, quando a reunião terminou, Antônio Vasconcelos foi o primeiro a aproximar-se dela. "Não sei quem você é ou de onde veio", disse ele sem rodeios, "mas você claramente entende o que estamos tentando construir aqui. Se precisar de qualquer coisa da equipe técnica, conte comigo." "Obrigada, Antônio. Vamos precisar de toda a ajuda possível." Ela sorriu, cansada, mas satisfeita com o primeiro passo. Quando o auditório esvaziou, restando apenas ela, Pedro e Rafael, o herdeiro finalmente deixou cair sua máscara de cordialidade. "O que diabos foi isso?" Ele praticamente rosnou. "Você não pode simplesmente chegar aqui e prometer investimentos sem aprovação orçamentária." "Na verdade, posso", respondeu Luísa calmamente, organizando suas anotações. "E você sabe disso, a menos que queira explicar ao seu pai por que está obstruindo o progresso no primeiro dia." "Isso é ridículo. E por que ele está aqui?" Rafael apontou para Pedro, que observava o embate em silêncio. "Pedro tem experiência em administração e está concluindo seu MBA. Ele será valioso para a transição." "Ele era um garçom há 3 dias?" "E eu era uma garçonete há 2, respondeu Luísa sem perder a compostura. "As pessoas são mais do que seus empregos atuais, Sr. Almeida. Essa é justamente uma das lições que seu pai espera que você aprenda." Rafael passou a mão pelos cabelos perfeitamente arrumados, claramente frustrado. "Isso não vai funcionar. Você não tem experiência corporativa. Não conhece nossa cultura." "Exatamente por isso estou aqui." Luísa guardou seus documentos na nova pasta de couro que comprara para parecer mais executiva. "Para trazer uma perspectiva diferente. Para questionar uma cultura que valoriza a destruição acima de construção." Por um momento, Rafael pareceu genuinamente confuso. "Você realmente acredita que pode mudar o Grupo Almeida? Uma empresa com 50 anos de história e práticas estabelecidas?" "Não", respondeu Luísa, olhando-o diretamente nos olhos. "Acredito que posso mudar uma divisão. E talvez, apenas talvez, mudar uma pessoa." Pedro, que até então observava em silêncio, interveio. "Temos uma reunião com o departamento financeiro em 15 minutos, Luísa." "Obrigada, Pedro." Ela virou-se para sair, mas parou na porta do auditório. "Senhor Almeida, sei que essa situação é desconfortável para você, mas sugiro que tente ver isto não como uma humilhação, mas como uma oportunidade. Você tem muito a aprender, e eu também. A diferença é que eu reconheço isso." Deixando Rafael sozinho com seus pensamentos, Luísa e Pedro seguiram para a próxima reunião. Nos corredores, funcionários a observavam com uma mistura de curiosidade e esperança renovada. "Você foi incrível lá dentro", sussurrou Pedro. "Mas ele vai tentar sabotar você na primeira oportunidade." "Conte com isso", respondeu Luísa. "É por isso que nossa próxima parada é crucial." "O departamento financeiro?" "Exato. Quero ver todos os contratos assinados nos últimos 6 meses, especialmente aqueles com consultores externos e prestadores de serviços especializados." Pedro franziu a testa confuso. "O que estamos procurando exatamente?" "Conflitos de interesse", respondeu Luísa, sua voz agora mais baixa. "Se Rafael é como a maioria dos herdeiros mimados, ele provavelmente direcionou contratos lucrativos para amigos ou empresas nas quais tem participação indireta." "E se encontrarmos algo assim?" Luísa sorriu, mas era um sorriso diferente agora, determinado, quase predatório. "Então teremos a alavanca que precisamos para garantir que ele não atrapalhe a recuperação desta empresa." Enquanto caminhavam para o departamento financeiro, Luísa pensava em seu pai. Em como ele construíra uma empresa baseada em princípios, não apenas lucros. Em como ele sempre dizia que empresas eram como organismos vivos, não máquinas. Em como ele havia sido destruído por homens que viam apenas números, não vidas. "Você está bem?" perguntou Pedro, notando sua expressão distante. "Estou", respondeu ela, voltando ao presente. "Apenas pensando em quanto trabalho temos pela frente." "Acha mesmo que podemos salvar esta empresa?" Luísa parou, observando os engenheiros e técnicos que passavam pelos corredores.
Pessoas com famílias, sonhos e hipotecas. Não estamos apenas salvando uma empresa, Pedro. Estamos salvando o que ela representa. Inovação ética, sustentabilidade, um futuro melhor. Ela respirou fundo. E talvez no processo estejamos resgatando um pouco da alma do Grupo Almeida também. E se não conseguirmos? Então, pelo menos, teremos lutado pela coisa certa. Luísa ajeitou seu blazer e endireitou a postura. Agora vamos descobrir onde estão enterrados os corpos. As próximas horas foram um mergulho profundo em relatórios financeiros, planilhas de alocação de recursos e contratos aparentemente inofensivos. Ao final do dia, quando o sol já se punha sobre São Paulo, Luísa encontrou exatamente o que procurava: um contrato de consultoria estratégica, no valor de quase R$ 2 milhões com a empresa Horizon Innovations. Uma rápida pesquisa revelou que a Horizon era controlada por ninguém menos que Gustavo Mendes, amigo de faculdade de Rafael e seu padrinho de casamento. Bingo! Murmurou ela, imprimindo o documento e guardando-o cuidadosamente em sua pasta. Nossa apólice de seguro. Quando finalmente deixou o prédio da Verde Energia naquela noite, Luísa sentiu algo que não experimentava há muito tempo: a sensação de estar fazendo exatamente o que nascera para fazer. Não servia mesas agora, servia a um propósito maior. E se Rafael Almeida pensava que a batalha no restaurante tinha sido difícil, ele não fazia ideia do que o aguardava. O relógio digital na parede da sala de reuniões marcava 23h47. O edifício sede do Grupo Almeida estava praticamente deserto àquela hora, com apenas alguns seguranças noturnos e funcionários dedicados da equipe de TI ainda presentes. Luísa ajustou a luminosidade da tela do notebook para não forçar ainda mais seus olhos cansados. Nas últimas 6 semanas, sua vida havia se transformado completamente. Do uniforme preto de garçonete para ternos executivos, das gorjetas incertas para um salário que pagava confortavelmente o tratamento de sua mãe, das humilhações silenciosas para reuniões de conselho. A metamorfose era tão radical que às vezes ela se pegava olhando para seu reflexo nas janelas espelhadas do edifício, quase não reconhecendo a mulher de volta. A Verde Energia estava renascendo sob sua orientação. Os primeiros resultados já apareciam. 3 contratos importantes recuperados, a equipe técnica reforçada com novos talentos, o projeto Hélios avançando em ritmo acelerado. Até mesmo Rafael, surpreendentemente, havia começado a contribuir de forma produtiva, ainda que relutantemente no início. A descoberta do contrato fraudulento com a empresa do amigo havia sido o ponto de virada. Quando Luísa o confrontou privadamente com as evidências, ela não fez ameaças explícitas. Não precisava. O simples fato de que ela sabia e poderia, a qualquer momento, levar a informação a Augusto foi suficiente para transformar a hostilidade aberta de Rafael em uma cooperação cautelosa. Mais café? Pedro entrou na sala carregando uma garrafa térmica. Assim como Luísa, ele havia florescido em seu novo papel, revelando-se um administrador meticuloso e leal. Por favor, acho que vamos precisar de muita cafeína para terminar esta auditoria. A tarefa que os mantinha no escritório até tarde era monumental. Uma revisão completa de todas as aquisições hostis realizadas pelo Grupo Almeida nos últimos 5 anos. Augusto havia solicitado a análise como parte da avaliação de Luísa, testando não apenas sua competência técnica, mas também sua resistência. Você deveria ir para casa, sugeriu Luísa, notando as olheiras profundas de Pedro. Camila e a bebê precisam de você. Estou bem, ele insistiu, servindo café para ambos. Além disso, sua mãe me ligou 3 vezes hoje, perguntando por que você não visita há 2 semanas. Luísa sorriu, apesar do cansaço. Uma das primeiras coisas que fizera ao receber seu novo salário foi contratar Pedro não apenas como assistente profissional, mas também para ajudar com os cuidados de sua mãe nos dias em que ela não podia estar presente. Diga a ela que irei no domingo sem falta e que o novo tratamento está garantido pelos próximos 6 meses. Pedro assentiu, retornando à sua mesa no canto da sala. Por alguns minutos,
Apenas o som de teclas sendo pressionadas e papéis sendo manuseados preencheu o ambiente. Luísa! Chamou Pedro repentinamente, sua voz estranhamente tensa. Acho que você deveria ver isso. Ele segurava um documento que havia acabado de imprimir do arquivo digital. Era um memorando interno, datado de 3 anos atrás, marcado como estritamente confidencial. Luísa aproximou-se pegando o papel. À medida que seus olhos percorriam as linhas datilografadas, seu coração acelerava. O documento detalhava uma estratégia específica para a aquisição da Eco Ribeiro, a empresa de seu pai. Isso não estava no escopo da nossa auditoria, observou Pedro cuidadosamente. Estávamos focando apenas nos últimos 5 anos, e este caso específico é pessoal, completou Luísa, sua voz quase um sussurro. O memorando não apenas confirmava que a estratégia de litigação predatória havia sido deliberadamente planejada contra a Eco Ribeiro, mas indicava algo ainda mais perturbador. A ordem viera diretamente de Augusto Almeida, não de um diretor qualquer, não de um comitê de aquisições, do próprio patriarca. Há mais, disse Pedro entregando outro documento, um relatório financeiro interno. Veja a seção destacada. Luísa sentiu o sangue gelar em suas veias. O relatório mostrava que, além de orquestrar os processos judiciais através de subsidiárias do grupo, Augusto havia pessoalmente financiado uma campanha de difamação contra seu pai, plantando histórias falsas na imprensa especializada sobre supostas irregularidades em projetos da Eco Ribeiro. Ele destruiu meu pai, deliberadamente, murmurou Luísa, uma dor aguda comprimindo seu peito. Não foi apenas negócios impessoais, como ele alegou. Pedro permaneceu em silêncio, dando a ela espaço para processar a descoberta. Por quê? Perguntou Luísa mais para si mesma do que para Pedro. Por que ele focaria especificamente na empresa do meu pai? A Eco Ribeiro não era tão grande assim, não representava uma ameaça real ao Grupo Almeida. Continuando a investigar, eles mergulharam nos arquivos digitais buscando qualquer menção a Eco Ribeiro. Foi depois da meia-noite que encontraram a peça final do quebra-cabeça, um e-mail de Augusto para seu então diretor jurídico. Ribeiro recusou-se a vender mesmo com nossa oferta generosa. Diz que construiu algo que não está à venda por nenhum preço. Sua teimosia me irrita. Homens como ele precisam aprender que tudo tem um preço. Proceda com a estratégia alternativa discutida. Quero ver quanto tempo seus princípios sobrevivem quando sua empresa começar a afundar. Luísa deixou-se cair na cadeira, atordoada. Não havia sido apenas uma transação corporativa fria, havia sido pessoal. Uma vingança contra alguém que ousou desafiar a visão mercantilista de Augusto Almeida. Tudo isso porque meu pai se recusou a vender, ela murmurou incrédula. Porque ele acreditava em algo além do lucro. O que você vai fazer? Perguntou Pedro cautelosamente. Luísa encarou os documentos espalhados sobre a mesa, sua mente processando as implicações. Subitamente, a proposta de Augusto, sua insistência em trazê-la para o conselho, ganhavam nova perspectiva. Ele sabia quem eu era desde o início, ela percebeu em voz alta. No restaurante, ele não estava apenas em uma sala privada por acaso. Ele estava me observando especificamente. Por quê? Porque ele viu algo em mim, respondeu Luísa, peças se encaixando em sua mente. Não minha moral ou minha análise brilhante, como ele alegou. Ele viu... Sua voz falhou momentaneamente. Ele viu determinação implacável, a mesma que ele possui. Pedro parecia confuso. Não entendo. Augusto não me contratou para reformar a empresa ou para ensinar Rafael. Ele me contratou porque reconheceu em mim alguém capaz de fazer o que for necessário para vencer. Luísa levantou-se abruptamente. Ele está me testando, Pedro, vendo se sou uma sucessora mais digna que seu próprio filho. Isso é perturbador. É calculista, corrigiu Luísa. Exatamente como ele. Ela começou a reunir os documentos incriminadores, organizando-os metodicamente em uma pasta. O que você vai fazer com isso? Perguntou Pedro apreensivo. Luísa pausou, olhando pela janela para a cidade iluminada abaixo. São Paulo nunca dormia completamente.
assim como as ambições e conspirações que alimentavam seu coração financeiro. A questão não é o que vou fazer com esses documentos, respondeu ela finalmente. É o que vou fazer comigo mesma. Como assim? Tenho duas opções, Pedro. Posso confrontar Augusto imediatamente, jogar esses papéis na cara dele, denunciar tudo publicamente. Isso destruiria minha carreira recém-iniciada, mas daria a meu pai algum tipo de justiça simbólica. Ou posso fazer o que ele menos espera. Luísa virou-se, um novo fogo em seus olhos. Posso completar este projeto com excelência absoluta, transformar a Verde Energia em um caso de sucesso inegável, garantir meu assento permanente no conselho. E então, de dentro, usar esse poder para mudar as regras do jogo. Pedro estudou-a por um longo momento. A segunda opção parece muito com o que Augusto faria. Exatamente. E é por isso que vai funcionar. Luísa guardou cuidadosamente a pasta em sua bolsa. Ele espera que eu seja como ele, impiedosa, calculista, disposta a sacrificar princípios por poder, e vou deixá-lo acreditar nisso por enquanto. Isso é perigoso, Luísa. Você estaria jogando o jogo dele. Não, Pedro. Estaria usando as regras dele contra ele mesmo. O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de implicações morais que nenhum dos Meysalfisen dois estava completamente preparado para processar. Precisamos voltar ao trabalho, disse Luísa finalmente. Temos que terminar esta auditoria até amanhã. Eles continuaram trabalhando em silêncio, mas a descoberta pairava entre eles como uma sombra. Por volta das 3 da manhã, quando finalmente terminaram, Pedro fez uma última pergunta enquanto desligavam os computadores. E Rafael? Ele sabe sobre o envolvimento direto do pai na destruição da Eco Ribeiro? Duvido muito, respondeu Luísa. Rafael pode ser arrogante e mimado, mas não é malévolo. Ele imita o comportamento que viu durante toda a sua vida, sem compreender completamente as consequências. Você realmente acredita que ele está mudando? Luísa refletiu por um momento, lembrando-se das últimas semanas. Rafael ainda era difícil, frequentemente teimoso, mas havia sinais sutis de evolução. Ele começara a participar mais ativamente das reuniões técnicas, fazia perguntas genuínas aos engenheiros. Havia até mesmo defendido o projeto Hélios em uma apresentação para o Conselho Executivo. Acredito que ele está aprendendo, respondeu finalmente. Se isso constitui mudança genuína ou apenas adaptação temporária, ainda não sei dizer. Ao deixarem o edifício na madrugada fria, Luísa sentiu o peso da pasta em sua bolsa como se carregasse chumbo. Aqueles documentos representavam não apenas a confirmação de suas suspeitas, mas um teste moral que definiria seu futuro. No táxi a caminho de casa, ela permitiu-se pela primeira vez em semanas pensar em seu pai, não no empresário destruído que ele se tornara, mas no homem que havia sido. Eduardo Ribeiro, que recusara ofertas milionárias porque acreditava que estava construindo algo maior que dinheiro poderia comprar, que ensinara à filha que empresas podiam ser forças positivas no mundo, não apenas máquinas de acumular riqueza. Você tinha razão, pai, sussurrou ela para o vidro embaçado do táxi. Eles não conseguem comprar tudo. Quando finalmente chegou ao seu novo apartamento, muito mais espaçoso e bem localizado que o anterior, Luísa não conseguiu dormir. Sentada na varanda, observando o horizonte de São Paulo começar a se iluminar com os primeiros raios do amanhecer, ela tomou sua decisão. Completaria a missão. Transformaria a Verde Energia em um caso exemplar de recuperação. Conquistaria o respeito e a confiança de Augusto. Garantiria seu lugar permanente no conselho. E então, quando tivesse poder real para fazer a diferença, confrontaria o sistema por dentro. Não por vingança pessoal, mas para transformá-lo fundamentalmente, para criar o tipo de empresa que seu pai teria orgulho de ver. O sol nascente pintava os arranha-céus de dourado quando Luísa finalmente adormeceu, os documentos incriminadores seguramente guardados em seu cofre pessoal, não apenas como evidência contra Augusto, mas como um lembrete constante do que estava realmente em jogo. Transformação verdadeira, pensou ela, antes que o sono finalmente a vencesse. Não vem de destruir seus inimigos, mas de transformar o próprio campo de batalha. Na manhã seguinte,
Ao entrar na sede da Verde Energia para mais um dia de trabalho, Luísa carregava consigo não apenas o peso da descoberta, mas também uma determinação renovada. Encontrou Rafael já na sala de reuniões, surpreendentemente cedo para seus padrões habituais. "Bom dia", ele cumprimentou, sem o habitual sarcasmo. "Revisei as projeções para o trimestre. Acho que estamos subestimando o potencial do projeto Hélios no mercado asiático." Luísa estudou-o por um momento, tentando reconciliar esta versão engajada de Rafael com o homem arrogante do restaurante. Eram a mesma pessoa? Ou estava testemunhando uma transformação genuína? "Mostre-me o que você tem em mente", respondeu ela, decidindo dar-lhe o benefício da dúvida. Enquanto trabalhavam lado a lado, discutindo estratégias e projeções, Luísa não conseguia deixar de pensar na ironia da situação. Ela havia sido contratada para ensinar Rafael, mas agora possuía conhecimentos que poderiam destruir a imagem que ele tinha do próprio pai. "Algum problema?" perguntou Rafael, notando sua distração momentânea. "Não", respondeu Luísa, forçando-se de volta ao presente. "Apenas pensando em quanto mudou em poucas semanas." Rafael sorriu levemente, não o sorriso arrogante de antes, mas algo mais genuíno, quase vulnerável. "Meu pai sempre disse que grandes líderes sabem quando recuar para avançar melhor depois." Ele fez uma pausa claramente desconfortável com o que diria em seguida. "Eu aprendi muito observando sua abordagem, Luísa. A forma como você conecta com as pessoas, não apenas com planilhas." O comentário a pegou desprevenida. Era possivelmente o primeiro elogio sincero que Rafael lhe dirigira. "Obrigada", respondeu simplesmente, incerta de como processar este novo desenvolvimento à luz de suas descobertas recentes. "A apresentação para o conselho é na próxima semana", continuou ele, retornando rapidamente a um terreno mais confortável. "Se os números continuarem nesta trajetória, meu pai ficará impressionado." Seu pai, Luísa hesitou, escolhendo cuidadosamente suas palavras. "Você acha que ele aprovaria todas as nossas mudanças de direção? Abandonar as táticas predatórias por abordagens mais colaborativas?" Rafael refletiu por um momento. Augusto Almeida é, acima de tudo, pragmático. Se algo funciona e gera resultados, ele apoia. Método é secundário para ele. "E para você? O método importa?" A pergunta pairou entre eles, carregada de significados não ditos. Rafael olhou pela janela, contemplativo. "Antes de você chegar, eu nunca realmente questionava os métodos", admitiu finalmente. "Era assim que as coisas sempre foram feitas. Agora..." Ele fez uma pausa. "Agora não tenho certeza. Ver os engenheiros empolgados novamente, recuperar clientes através de transparência em vez de táticas agressivas, há algo gratificante nisso que nunca experimentei antes." Luísa assentiu, sentindo uma pontada de esperança em meio às sombras de sua descoberta recente. Talvez, apenas talvez, a transformação não precisasse vir apenas de cima. Talvez pudesse começar com Rafael, o futuro do Grupo Almeida. "Temos muito trabalho pela frente", disse ela, retornando as planilhas à sua frente. Mas enquanto mergulhavam novamente nos números e estratégias, uma nova resolução tomava forma em sua mente. Ela usaria o que descobrira não apenas como arma, mas como ferramenta de reconstrução. A verdade, afinal, podia servir tanto para destruir quanto para redimir. A sala de reuniões no 42º andar da sede do Grupo Almeida brilhava sob a luz natural que entrava pelas amplas janelas. A mesa oval de madeira escura reunia os principais executivos do conglomerado, enquanto retratos dos fundadores observavam silenciosamente das paredes. Luísa respirou fundo, ajustando o blazer de seu terno cinza chumbo. Após 3 meses intensos, chegara o momento decisivo, a apresentação final dos resultados da recuperação da Verde Energia. Rafael, ao seu lado, tentava disfarçar a tensão. Uma improvável parceria profissional havia se formado entre eles nas últimas semanas, construída sobre um respeito mútuo que nenhum teria imaginado possível no início. Do outro lado da mesa, Augusto Almeida os observava com interesse calculado, como quem avalia um experimento intrigante.
Senhoras e senhores do Conselho, começou Luísa quando o silêncio se estabeleceu. Há 90 dias, assumi junto com Rafael Almeida a responsabilidade de revitalizar a divisão Verde Energia após sua aquisição. As telas nas paredes exibiam gráficos e projeções que contavam a história de uma recuperação notável. Quando iniciamos, a Verde Energia estava em declínio acelerado. Hoje, apresentamos uma realidade completamente diferente. Durante os 30 minutos seguintes, Luísa e Rafael detalharam a transformação. O retorno do projeto Hélios, a recuperação de 62% dos contratos perdidos, a recontratação de engenheiros-chave e a renegociação de dívidas com fornecedores. Os números falavam por si. A Verde Energia não apenas estava recuperada, mas fortalecida. As projeções para os próximos 2 anos superavam em 28% as estimativas mais otimistas. O mais impressionante, destacou Rafael, é que conseguimos estes resultados sem uma única demissão. Pelo contrário, expandimos a equipe em áreas estratégicas. Luísa observou Rafael com discreta admiração. Ele estava diferente, sua arrogância agora temperada com uma compreensão mais profunda do impacto de decisões corporativas. Implementamos o que chamamos de modelo de crescimento sustentável, continuou ele. A abordagem tradicional tem sido adquirir, desmembrar e revender. Nossa proposta é adquirir, integrar e expandir. Vários conselheiros se entreolharam surpresos com esta crítica implícita à estratégia histórica do grupo. Augusto, no entanto, permaneceu impassível. Os resultados falam por si, concluiu Rafael. Não apenas financeiramente, mas em reputação, retenção de talentos e posicionamento de longo prazo. Luísa finalizou. O caso Verde Energia demonstra que é possível conciliar lucratividade com práticas empresariais éticas. Não se trata apenas de fazer o bem, trata-se de construir valor duradouro. Quando a apresentação terminou, Augusto quebrou o silêncio, aplaudindo lentamente. Impressionante. Os números certamente superam nossas expectativas. Após perguntas técnicas e discussões, Augusto levantou-se. Creio que temos um consenso. O projeto Verde Energia é um sucesso inequívoco. Rafael demonstrou uma evolução significativa. Ele virou-se para Luísa. E a senhorita Ribeiro provou ser uma adição valiosa à nossa equipe. Conforme acordado, este sucesso garante à senhorita Ribeiro seu assento permanente neste conselho, com direito a voto em todas as decisões estratégicas. O secretário aproximou-se com os documentos oficiais. Luísa sentiu o peso do momento. 3 meses atrás, servia mesas. Agora, estava prestes a tornar-se uma das executivas mais jovens no conselho de um dos maiores conglomerados do Brasil. Enquanto observava os papéis, pensou na pasta escondida em seu cofre, aquela contendo as provas do envolvimento direto de Augusto na destruição da empresa de seu pai. Antes da assinatura, disse Augusto, gostaria de propor um brinde. Assistentes entraram com taças de champanhe. Ao futuro do Grupo Almeida, mais forte, mais inovador e, aparentemente, mais ético. Se me permitem, disse Luísa, gostaria de adicionar um item à agenda antes de finalizarmos. Um silêncio surpreso percorreu a sala. Adicionar itens à agenda era prerrogativa exclusiva de membros efetivos. Deixe-a falar, interveio Augusto com curiosidade nos olhos. Acho que ela ganhou esse direito. Luísa retirou uma apresentação diferente de sua pasta. Durante nossa auditoria, identificamos padrões preocupantes nas práticas de aquisição do grupo. Estratégias de litigação predatória foram empregadas em 73% das aquisições nos últimos 5 anos. Ela mostrou um gráfico detalhado. O resultado imediato foi favorável. Ativos abaixo do valor. Aumento de participação em setores estratégicos. No entanto, continuou, avançando para o próximo slide, a análise de longo prazo conta outra história. As empresas adquiridas perderam, em média, 42% de seu valor em 3 anos. O êxodo de talentos foi 3 vezes maior que em aquisições convencionais.
Rafael levantou-se inesperadamente. O que Luísa sugere é que nossa abordagem tradicional é não apenas eticamente questionável, mas financeiramente míope. Exatamente, confirmou ela. Por isso, como minha primeira moção oficial como membro deste conselho, proponho a criação de um novo Estatuto de Aquisições Éticas. Ela distribuiu um documento detalhado. Este estatuto estabelece diretrizes para futuras aquisições, priorizando integração sobre desmembramento e crescimento sustentável sobre ganhos imediatos. Todos os olhos se voltaram para Augusto. Ele folheou lentamente a proposta. Interessante. Mas devo lembrar que propostas desta magnitude normalmente requerem semanas de análise antes de serem apresentadas. Na verdade, respondeu Luísa calmamente, o estatuto já foi revisado pelo departamento jurídico. Ela mostrou o parecer assinado. Além disso, gostaria de destacar um caso específico que exemplifica os riscos atuais. Ela deslizou uma pasta pela mesa, diretamente para Augusto. Somente ele podia ver seu conteúdo. A aquisição da Eco Ribeiro Construtora há 3 anos, disse ela, mantendo os olhos fixos nos dele, resultou não apenas na destruição desnecessária de uma empresa inovadora, mas também em consequências humanas devastadoras. Os olhos de Augusto se estreitaram ao reconhecer os documentos, as provas de seu envolvimento pessoal na campanha contra Eduardo Ribeiro. Interessante escolha de exemplo, comentou ele com tensão na voz. Achei particularmente relevante, considerando meu conhecimento íntimo do caso. Um momento de compreensão silenciosa passou entre eles. Augusto estava encurralado. Se opusesse abertamente à proposta, teria que explicar por quê, e os documentos tornavam essa explicação impossível. Bem, disse Augusto finalmente, parece que a senhorita Ribeiro fez sua lição de casa minuciosamente. E devo admitir que os resultados da Verde Energia oferecem evidências convincentes de que sua abordagem tem mérito. Como presidente, eu poderia facilmente arquivar esta proposta. No entanto, reconheço uma jogada brilhante quando a vejo. Para surpresa de todos, ele bateu palmas decisivamente. Eu secundo a moção da senhorita Ribeiro. Vamos colocá-la em votação imediatamente. Os conselheiros confusos, com esta quebra de protocolo, rapidamente se alinharam. 1 a 1 votaram a favor. Rafael foi o penúltimo, seu sim, acompanhado de um olhar de genuíno respeito para Luísa. Finalmente, Augusto deu seu voto favorável, selando a aprovação unânime do novo estatuto. Parabéns, senhorita Ribeiro. Você não apenas ganhou seu lugar neste conselho, você transformou suas regras no primeiro dia. A reunião encerrou-se pouco depois. Quando os outros se afastaram, Augusto aproximou-se de Luísa. Um movimento audacioso. Usar o que descobriu contra mim, mas embalado como uma proposta construtiva. Impressionante. Não se trata de usar algo contra o senhor, respondeu Luísa. Trata-se de corrigir um curso equivocado. É mesmo? Ou trata-se de vingança sofisticada? Se fosse vingança, eu teria tornado aqueles documentos públicos. O que fiz hoje beneficia o Grupo Almeida a longo prazo. Augusto a estudou por um momento. Você sabe por que escolhi seu pai? Por que foquei na Eco Ribeiro? Por quê? Porque ele era exatamente como você. Intransigente. Recusou 3 ofertas generosas. Eu o admirava, sabia, mesmo enquanto o destruía. Isso deveria me fazer sentir melhor? Perguntou Luísa. Não, deveria fazer você entender. Augusto a encarou. O mundo não é dividido entre vilões e heróis. Seu pai agiu segundo suas convicções. Eu agi segundo as minhas. E hoje você fez o mesmo. Rafael aproximou-se, interrompendo a conversa. Os conselheiros estão impressionados. Muitos dizem que nunca viram uma apresentação tão completa. Augusto observou seu filho por um momento. Você trabalhou bem com a senhorita Ribeiro, melhor do que eu esperava. Ela é uma professora exigente, respondeu Rafael com um leve sorriso, mas eficaz. Bem, parece que ambos aprenderam algo valioso. Augusto ajeitou seu terno. Senhorita Ribeiro, bem-vinda oficialmente ao conselho. Quando ele se afastou, Rafael comentou. Você conseguiu.
Transformou uma humilhação pública em um assento no PLCs. Conselho em apenas 3 meses. Impressionante. Nós conseguimos, corrigiu Luísa. A Verde Energia é tanto seu sucesso quanto o meu. Rafael observou a cidade pela janela. Quando meu pai disse que eu trabalharia com a garçonete insolente, pensei que era uma punição. Agora entendo que era um presente. O estatuto que você propôs, aquilo não estava nos nossos planos originais, não é? Não, foi uma adição de última hora. Tem algo a ver com o que você descobriu durante aquela auditoria noturna, não é? Digamos que encontrei motivação adicional para garantir que certas práticas não continuem sendo o modus operandi do grupo. Um dia você vai me contar a história completa? Talvez, quando você estiver pronto para ouvi-la. O secretário retornou com os documentos para a assinatura oficial. Ao assinar seu nome nos papéis, Luísa não pensava apenas em si mesma ou em sua família. Pensava em todas as pequenas empresas que seriam poupadas de táticas predatórias graças ao novo estatuto, nos funcionários que manteriam seus empregos, nos sonhos e inovações que sobreviveriam. Bem-vinda ao Conselho Administrativo do Grupo Almeida, senhorita Ribeiro, disse o secretário. Mais tarde, quando deixava o edifício, Luísa recebeu uma mensagem de seu pai. Estou orgulhoso de... Você, filha. Você não apenas sobreviveu, transformou o sistema por dentro. Vejo muito de mim em você, mas também algo que me faltava, a capacidade de dobrar sem quebrar. Luísa sorriu para a tela, sentindo uma emoção que há muito não experimentava. Paz. Não uma paz nascida da vingança satisfeita, mas da justiça construtiva alcançada, da transformação real, não da destruição. Olhando uma última vez para o arranha-céu, ela fez uma promessa silenciosa. O Grupo Almeida, sob sua influência, seria diferente. Não apenas mais lucrativo, mas mais humano. A garçonete que um dia foi invisível, agora estava no centro das decisões. E ela usaria cada grama desse poder para garantir que outras vozes antes silenciadas também fossem ouvidas.